Milionário pede que menina finja ser sua namorada por 3 minutos e a surpresa é chocante. Zoe Chen estava prestes a fazer sua grande estreia no mundo da gastronomia. Com apenas 25 anos, a chefe sonhadora tinha colocado todo o seu esforço, suor e amor em um pequeno restaurante que mal conhecia. O aroma da sabedoria, como chamava o lugar, era sua segunda casa, onde os pratos ganhavam vida e as receitas guardavam segredos de família. Mas com um mercado tão competitivo, ela sentia que cada dia era uma batalha e não havia espaço para erros. Certa noite, após uma longa jornada cozinhando e organizando os detalhes de um grande evento, Zoe decidiu sair para arejar a cabeça. Foi quando Cruz, seu melhor amigo, entrou na sua vida, literalmente com uma proposta que a fez parar. Zoe, você não vai acreditar, mas o Rafael Hartwell está aqui! Ele exclamou, olhos arregalados. Rafael, o carismático milionário! Era famoso não apenas por suas riquezas, mas as desgastantes pressões de sua mãe, Victoria Hartwell, e da ex-noiva Clarissa, estavam prestes a transformá-lo em um verdadeiro enigma. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Rafael se aproximou. Seu olhar sério fez com que seu coração disparasse. Zoe, eu preciso de um favor. A voz dele vibrava com uma intensidade que ela jamais havia sentido. Ele explicou que sua mãe estava em um jantar importante e ele precisava que ela se passasse por sua namorada por apenas 3 minutos, por R$ 5.000. A proposta a deixou sem palavras. 5 mil? Por 3 minutos? Começou a rir nervosamente. Cruz a observava, a tensão entre eles palpável. No entanto, conforme Rafael detalhava a situação, a pressão de sua mãe e as investidas incômodas de Clarissa, Zoe percebeu que aquela era a oportunidade que tanto esperava. Depois de um breve instante de deliberando, ela concordou. Eu só faço isso se você deixar que eu cozinhe algo especial para esse jantar, declarou, a adrenalina subindo. O primeiro encontro não só a deixou ansiosa, como também intrigada. Seria apenas uma farsa ou um passo em direção a algo mais? No grande dia, sentimentos de expectativa tomaram conta dela enquanto se preparava. Sorriso ensaiado, uma blusa vermelha que destacava seu rosto e uma pulseira que pertenceu à sua mãe. Quando chegou ao evento, o glamour tomou conta do ambiente e o silêncio estonteante abateu-se quando Rafael a apresentou como sua namorada. Em poucos segundos, a farsa começou a ganhar vida. Mas Zoe percebeu os olhares de Vitória e Clarissa, julgadoras como águias. Cada gesto de Rafael a tocava, e ela começou a sentir algo que não havia antecipado. Um misto de confusão e atração. A tensão no ar era palpável, e ao final dos 3 minutos, ela se perguntava se aquele romance era apenas uma encenação ou... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Zoe tentava processar a intensa situação, os 3 minutos pareceram se arrastar. O ambiente estava carregado de expectativas e, no fundo, ela lutava contra uma onda de emoção que crescia dentro dela. Rafael a olhava de uma maneira que a fazia sentir que era a única pessoa em uma sala cheia de rostos curiosos. Os sussurros da multidão começaram a desaparecer, e tudo o que ela conseguia ouvir era seu coração pulsando nos ouvidos. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescente começou a se formar.
Quando os 3 minutos finalmente terminaram, uma salva de palmas ecoou ao redor, mas o que deveria ser um momento de celebração virou Zoe sentiu o coração parar. A palavra noiva ecoou de forma devastadora, reverberando na sua mente. Ela devorou a realidade à sua frente, como se estivesse em um pesadelo. A confusão tomou conta dela. Rafael tinha uma noiva? O que era tudo isso? As gargalhadas e os aplausos rapidamente se transformaram em murmúrios de descontentamento, enquanto os rostos na multidão mudaram, expressando escândalo e curiosidade. Clarissa deve estar muito feliz com essa encenação, continuou Vitória, com um sorriso irônico. Zoe se sentiu exposta, como se um holofote tivesse sido aceso em sua direção. Rafael tentou intervir. Mãe, isso não é o que você pensa. Não me venha com desculpas, Rafael. Você sabe que o compromisso está firmado e a fraqueza não cabe na nossa família. A força nas palavras dela deixou Zoe sem reação. Ela olhou para Rafael, esperando uma explicação, mas ele parecia tão perdido quanto ela. A atmosfera mudou rapidamente. O evento, que antes era elegante e animado, agora estava tomado pela tensão. Clarissa, a ex-noiva, apareceu na entrada e teve sua volta recebida com murmúrios esperançosos da multidão. Seu olhar encontrou o de Zoe, e o desprezo em seus olhos era difícil de ignorar. Então você é a nova namorada, Zoe? A voz de Clarissa era pura veneno. Rafael se virou para a ex, os olhos cheios de uma desesperada tentativa de recuperar as rédeas. Clarissa, não é isso que você pensa, não é? Então por que não mencionou que estava noivo? Que tipo de jogo você está jogando, Rafael? O onipresente silêncio se quebrou com um som de vidro se quebrando ao chão, como uma metáfora para o que estava acontecendo na vida de Zoe. Tudo o que ela achava que sabia sobre Rafa e o que estava prestes a se tornar desmoronou instantaneamente. Sentindo a pressão e o olhar da multidão, Zoe começou a dar passos para trás, sua cabeça girando. A confusão e a traição queimando dentro. Rafael, diga que não é verdade. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz tremendo enquanto a desilusão a consumia. Ele se virou para ela, o olhar refletindo um misto de arrependimento e desespero. Zoe, eu não queria que você se envolvesse nisso. E nesse instante, a tensão no ar ficou tão densa que era quase palpável. Uma bomba tinha caído e as consequências estavam apenas começando a se desenrolar. O que deveria ser uma noite de simples farsa se transformou em um caos total. Zoe estava paralisada, mas dentro dela uma raiva e confusão fervilhavam. Ela não sabia mais em quem confiar. E as máscaras estavam prestes a ser rasgadas. O evento, que era uma simples apresentação, agora era um campo de batalha. E Zoe se viu no centro de uma guerra emocional. O que ela faria a seguir? A verdade estava a poucos passos de ser revelada. Quando a palavra noiva reverberou no ar, o mundo de Zoe desabou em um instante. O olhar fixo de Vitória, a mãe de Rafael, queimava em seu rosto, como um holofote revelando verdades ocultas. O estampido da realidade voltou a ecoar. As risadas substituídas por murmúrios de escândalo. Zoe queria encolher-se para longe, mas os olhos de Rafael, seu desespero expresso de forma crua, a mantiveram no lugar. E então algo se quebrou. A porta de entrada do salão se abriu rapidamente. Uma rajada de ar frio cortou o ambiente, fazendo com que a multidão virasse a cabeça. E ali estava ela, Clarissa, a ex-noiva, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem alto com uma presença imponente caminhava como se tivesse um poder indiscutível.
Todos os olhares se voltaram para aquela nova figura e o murmúrio se intensificou. Rafael! Ele gritou, e era como se cada sílaba estivesse carregada de veneno. Você não me contou que ainda estava com a Zoe enquanto eu estava tentando resolver nosso casamento. Zoe congelou. O homem era Lucas, o irmão desaparecido de Rafael, que havia sumido há meses. Ele estava com uma expressão feroz, o rosto tenso e os olhos cheios de fúria. A revelação desabou sobre Zoe como uma avalanche. O que estava acontecendo? Confusão e medo a consumiram. Ela olhou para Rafael, seus olhos implorando por explicação. Mas o que ela recebeu foi apenas desespero. Lucas, eu não... Silêncio! Lucas interrompeu, e sua voz ecoou, pesada com adrenalina. Você sempre brincou com as pessoas, Rafael. Jogou com corações e ainda ficou com esta estranha. Não é à toa que fracos como você nunca conseguem se manter firmes. A sala parecia apertar-se ao seu redor. Zoe não conseguia entender. O que Clarissa tinha a ver com isso? Ela olhou para o rosto de Rafael e percebeu que havia algo profundamente errado na dinâmica. Naquele momento, Clarissa avançou. Seu olhar penetrante se fixou em Zoe. Então você é a namorada que ele conseguiu pegar enquanto estava no caminho do casamento com o meu namorado? Seu namorado? Quase gritou. A confusão era insuportável. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. Uma voz vinda da multidão interrompeu a tensão crescente. Todos que estavam aqui sabiam que Lucas e Rafael estavam disputando Clarissa. Mãe, o que isso significa para nós? Era Jorge, um amigo de infância de Rafael, que agora parecia indignado. Lucas Buffer para frente. Vou te contar, Zoe. Esta família é cheia de segredos. E o que você não sabe é que você se tornou parte de um jogo que já foi jogado há muito tempo. Ele se virou para Rafael. O olhar uma mistura de traição e raiva. Afinal, você se escondeu da verdade por tanto tempo, não é? O clima estava pesado. O murmúrio da multidão se intensificou. Gente começando a sussurrar, cuspindo verdades e mentiras. Zoe sentiu o vidro se romper dentro dela. A dor instantânea era quase física. Em pouco tempo, ela não conseguia distinguir o que era real e o que não era. Todos estavam perdidos em um labirinto de segredos e promessas quebradas. Rafael, o que você não me contou? Zoe perguntou, a voz trêmula. Mas Rafael não respondeu. Sua expressão era de desespero absoluto. E o olhar significativo que trocou com Lucas deixou claro que algo terrível havia acontecido. Uma tempestade estava prestes a se formar no coração daquela sala. E Zoe, sem saber em quem confiar, percebeu que a realidade era muito mais complexa do que qualquer farsa inicial poderia mostrar. As palavras de Lucas reverberavam em sua mente. Você se tornou parte de um jogo. Que jogo era esse? As máscaras estavam prestes a cair, e Zoe se perguntava que tipo de verdade estava prestes a ser revelada. Uma reviravolta maior estava a caminho. E ninguém saberia como trilhar o caminho a seguir. Quando a palavra noiva reverberou no ar, o mundo de Zoe desabou em um instante. O olhar fixo de Vitória, a mãe de Rafael, queimava em seu rosto como um holofote, revelando verdades ocultas. O estampido da realidade voltou a ecoar, as risadas substituídas por murmúrios de escândalo. Zoe queria encolher-se para longe, mas os olhos de Rafael, seu desespero expresso de forma crua, a mantiveram no lugar. E então, algo se quebrou. A porta de entrada do salão se abriu rapidamente. Uma rajada de
Todos os olhares se voltaram para aquela nova figura, e o murmúrio se intensificou. Rafael! Ele gritou, e era como se cada sílaba estivesse carregada de veneno. Você não me contou que ainda estava com a Zoe, enquanto eu estava tentando resolver nosso casamento. Zoe congelou. O homem era Lucas, o irmão desaparecido de Rafael, que havia sumido há meses. Ele estava com uma expressão feroz, o rosto tenso e os olhos cheios de fúria. A revelação desabou sobre Zoe como uma avalanche. O que estava acontecendo? Confusão e medo a consumiram. Ela olhou para Rafael, seus olhos implorando por explicação, mas o que ela recebeu foi apenas desespero. Lucas, eu não! Silêncio. Lucas interrompeu, e sua voz ecoou pesada com adrenalina. Você sempre brincou com as pessoas, Rafael. Jogou com corações e ainda ficou com esta estampa. Não é à toa que fracos como você nunca conseguem se manter firmes. A sala parecia apertar-se ao seu redor. Zoe não conseguia entender. O que Clarissa tinha a ver com isso? Ela olhou para o rosto de Rafael e percebeu que havia algo profundamente errado na dinâmica. Naquele momento, Clarissa avançou. Seu olhar penetrante se fixou em Zoe. Então você é a namorada que ele conseguiu pegar enquanto estava no caminho do casamento com o meu namorado? Seu namorado? Zoe quase gritou. A confusão era insuportável. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. Uma voz vinda da multidão interrompeu a tensão crescente. Todos que estavam aqui sabiam que Lucas e Rafael estavam disputando Clarissa. Mãe, o que isso significa para nós? Era Jorge, um amigo de infância de Rafael, que agora parecia indignado. Lucas Buffer para frente. Vou te contar, Zoe. Esta família é cheia de segredos. E o que você não sabe é que você se tornou parte de um jogo que já foi jogado há muito tempo. Ele se virou para Rafael, o olhar uma mistura de traição e raiva. Afinal, você se escondeu da verdade por tanto tempo, não é? O clima estava pesado. O murmúrio da multidão se intensificou. Gente começando a sussurrar, cuspindo verdades e mentiras. Zoe sentiu o vidro se romper dentro dela. A dor instantânea era quase física. Em pouco tempo, ela não conseguia distinguir o que era real e o que não era. Todos estavam perdidos em um labirinto de segredos e promessas quebradas. Rafael, o que você não me contou? Zoe perguntou a voz trêmula. Mas Rafael não respondeu. Sua expressão era de desespero absoluto, e o olhar significativo que trocou com Lucas deixou claro que algo terrível havia acontecido. Uma tempestade estava prestes a se formar no coração daquela sala. E Zoe, sem saber em quem confiar, percebeu que a realidade era muito mais complexa do que qualquer farsa inicial poderia mostrar. A tensão se tornou insuportável e o ambiente estava prestes a explodir. Clarissa, agora visivelmente envolvida na situação, começou a rir, um riso que parecia mais um ataque. Você realmente achou que poderia ficar com ele enquanto eu estava fora? Rafael é meu! Você tem noção do que você fez? Peraí, o que está acontecendo? Zoe conseguiu balbuciar, sentindo nó na garganta. Rafael encarava, e seu silêncio começou a pesar mais que 1000 palavras. E quando tudo parecia impossíveis de resolver, o pior aconteceu. Uma sirene soou do lado de fora, cortando o barulho da festa. As pessoas começaram a olhar para a porta e um grupo de policiais entrou, com expressões de seriedade que fizeram o estômago de Zoe se revirar. Sr. Hartwell? Um dos policiais chamou, sua voz ecoando como um sinal de alerta. Não, não pode ser! Rafael murmurou, quanto a cor de seu rosto desaparecia. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para prender você por acusações de fraude e envolvimento em atividades ilícitas.
Aparentemente, essa situação está além de uma simples encenação. As palavras do policial despencaram sobre Zoe como uma tempestade. Zoe mal conseguia respirar. Rafael a olhava com um misto de horror e desespero, enquanto Clarissa se afastava, um sorriso triunfante começando a brotar em seu rosto. A verdade por trás de tudo começou a se desenrolar lentamente, como um filme assustador, e Zoe ficou paralisada. A farsa tinha girado para algo muito mais sério, algo que ameaçava não apenas a vida de Rafael, mas a dela também. A multidão entrou em alvoroço. As vozes se misturavam em um rugido de indignação e curiosidade. Zoe precisava entender, precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que mais ele escondia? O que mais estava à espreita nas sombras dessa família? Sem tomar consciência das suas próprias ações, ela deu um passo para frente, decidido a descobrir a verdade. Mas no fundo, sabia que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e seu coração tremeu ao pensar no que mais poderia vir à tona. Quando a palavra noiva reverberou no ar, o mundo de Zoe desabou em um instante. O olhar fixo de Vitória, a mãe de Rafael, queimava em seu rosto como um holofote revelando verdades ocultas. O estampido da realidade voltou a ecoar, as risadas substituídas. A porta de entrada do salão se abriu rapidamente, e uma rajada de ar frio cortou o ambiente, fazendo com que a multidão virasse a cabeça. E ali estava ela, Clarissa, a ex-noiva, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem alto, com uma presença imponente, caminhava como se tivesse um poder indiscutível. Todos os olhares se voltaram para aquela nova figura. E o murmúrio se intensificou. Rafael! Ele gritou, e era como se cada sílaba estivesse carregada de veneno. Você não me contou que ainda estava com a Zoe, enquanto eu estava tentando resolver nosso casamento. Zoe congelou. O homem era Lucas, o irmão desaparecido de Rafael, que havia sumido há meses. Ele estava com uma expressão feroz, o rosto tenso e os olhos cheios de fúria. A revelação desabou sobre Zoe, como uma avalanche. O que estava acontecendo? Confusão e medo a consumiram. Ela olhou para Rafael, seus olhos implorando por explicação. Mas o que ela recebeu foi apenas desespero. Lucas, eu não... Silêncio! Lucas interrompeu e sua voz ecoou, pesada com adrenalina. Você sempre brincou com as pessoas, Rafael. Jogou com corações e ainda ficou com esta estranha. Não é à toa que fracos como você nunca conseguem se manter firmes. A sala parecia apertar-se ao seu redor. Zoe não conseguia entender. O que Clarissa tinha a ver com isso? Ela olhou para o rosto de Rafael e percebeu que havia algo profundamente errado na dinâmica. Naquele momento, Clarissa avançou. Seu olhar penetrante se fixou em Zoe. Então você é a namorada que ele conseguiu pegar enquanto estava no caminho do casamento com o meu namorado? Seu namorado? Zoe quase gritou. A confusão era insuportável. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. Uma voz vinda da multidão interrompeu a tensão crescente. Todos que estavam aqui sabiam que Lucas e Rafael estavam disputando Clarissa. Mãe, o que isso significa para nós? Era Jorge, um amigo de infância de Rafael, que agora parecia indignado. Lucas avançou ainda mais. Vou te contar, Zoe. Esta família é cheia de segredos. E o que você não sabe é que você se tornou parte de um jogo que já foi jogado há muito tempo. Ele se virou para Rafael, o olhar uma mistura de traição e raiva. Afinal,
Você se escondeu da verdade por tanto tempo, não é? O clima estava pesado. O murmúrio da multidão se intensificou. Gente começando a sussurrar, cuspindo verdades e mentiras. Zoe sentiu o vidro se romper dentro dela. A dor instantânea era quase física. Em pouco tempo, ela não conseguia distinguir o que era real e o que não era. Todos estavam perdidos em um labirinto de segredos e promessas quebradas. Rafael, o que você não me contou? Zoe perguntou a voz trêmula. Mas Rafael não respondeu. Sua expressão era de desespero absoluto. E o olhar significativo que trocou com Lucas deixou claro que algo terrível havia acontecido. Uma tempestade estava prestes a se formar no coração daquela sala, e Zoe, sem saber em quem confiar, percebeu que a realidade era muito mais complexa do que qualquer farsa inicial poderia mostrar. A tensão se tornou insuportável e o ambiente estava prestes a explodir. Clarissa, agora visivelmente envolvida na situação, começou a rir. Um riso que... Rafael é meu. Você tem noção do que você fez? Peraí, o que está acontecendo? Zoe conseguiu balbuciar, sentindo um nó na garganta. Rafael a encarava e seu silêncio começou a pesar mais que 1000 palavras. E quando tudo parecia impossíveis de resolver, o pior aconteceu. Uma sirene soou do lado de fora, gritando o barulho da festa. As pessoas começaram a olhar para a porta e um grupo de policiais entrou, com expressões de seriedade que fizeram o estômago de Zoe se revirar. Senhor Hartwell, um dos policiais chamou, sua voz ecoando como um sinal de alerta. Não pode ser, Rafael murmurou, enquanto a cor de seu rosto desaparecia. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para prender você por acusações de fraude e envolvimento em atividades ilícitas. Aparentemente, essa situação está além de uma simples encenação. As palavras do policial despencaram sobre Zoe como uma tempestade. Zoe mal conseguia respirar. Rafael a olhava com um misto de horror e desespero, enquanto Clarissa se afastava, um sorriso triunfante começando a brotar em seu rosto. A verdade por trás de tudo começou a se desenrolar lentamente, como um filme assustador, e Zoe ficou paralisada. A farsa tinha girado para algo muito mais sério. Algo que ameaçava não apenas a vida de Rafael, mas a dela também. A multidão entrou em alvoroço. As vozes se misturavam em um rugido de indignação e curiosidade. Zoe precisava entender, precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que mais ele escondia? O que mais estava à espreita nas sombras dessa família? Sem tomar consciência das suas próprias ações, ela deu um passo para a frente, decidido a descobrir a verdade. Mas, no fundo, sabia que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, e seu coração tremeu. Rafael finalmente falou, desesperado. Eu não sou quem você pensa que sou. Nesse instante, os olhos de Zoe se arregalaram. O que você quer dizer com isso? E assim, uma verdade devastadora surgiu entre eles, cortando o ar como uma lâmina. Rafael, agora, parecia mais um estranho do que nunca. Ele deu um passo para trás, tentando encontrar as palavras certas. E com isso, Zoe soube que o chão sob seus pés havia se partido. Eu não sou apenas um chefe. Eu sou o verdadeiro responsável por uma série de fraudes e escândalos na família Hartwell. Eu sou, ele hesitou, como se a confissão fosse uma responsabilidade insuportável, o verdadeiro herdeiro de um grande império criminal. Esta farsa, ela era mais do que apenas um jogo.
Era um plano. O choque a atingiu como um soco no estômago. Zoe mal conseguia acreditar. Todo esse tempo, ele havia sido um lobo em pele de cordeiro. O homem por quem ela começava a sentir algo era, na verdade, uma armadilha. E toda a sua vida virou estrondosamente como uma casa de cartas. Não, isso não pode ser verdade, ela disse, quase sem respirar, o coração batendo em desespero. E naquela fração de segundo, a verdade não era a única coisa que doía. Era a traição, a desilusão, o sonho de um amor que desmoronava. A multidão, agora, olhava com um espanto renovado. Zoe sentia que a cada segundo que passava, era como se a esperança estivesse sendo levada. Rafael, o que você quer que eu faça agora? Ela sussurrou, as lágrimas ameaçando transbordar e o peso das palavras queimando sua alma. Mas Rafael não respondeu. Ele parecia perdido, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés também. E enquanto ele lutava com sua própria realidade, Zoe compreendeu que a próxima escolha seria a mais importante de sua vida. O que ela faria a seguir? O que aquele novo mundo significava para sua vida e os segredos que ainda estavam escondidos nas sombras? Quando a palavra noiva reverberou no ar, o mundo de Zoe desabou em um instante. O olhar fixo de Vitória, a mãe de Rafael, teimava em seu rosto como um holofote, revelando verdades ocultas. O estampido da realidade voltou a ecoar, as risadas substituídas por murmúrios de escândalo. Zoe queria encolher-se para longe, mas os olhos de Rafael, seu desespero expresso de forma crua, a mantiveram no lugar. E então algo se quebrou. A porta de entrada do salão se abriu rapidamente. Uma rajada de ar frio cortou o ambiente, fazendo com que a multidão virasse a cabeça. E ali estava ela, Clarissa, a ex-noiva, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem alto com U. Rafael! Ele gritou, e era como se cada sílaba estivesse carregada de veneno. Você não me contou que ainda estava com a Zoe, enquanto eu estava tentando resolver nosso casamento. Zoe congelou. O homem era Lucas, o irmão desaparecido de Rafael, que havia sumido há meses. Ele estava com uma expressão feroz, o rosto tenso e os olhos cheios de fúria. A revelação desabou sobre Zoe como uma avalanche. O que estava acontecendo? Confusão e medo a consumiram. Ela olhou para Rafael, seus olhos implorando por explicação. Mas o que ela recebeu foi apenas desespero. Lucas, eu não! Silêncio! Lucas interrompeu e sua voz ecoou, pesada com adrenalina. Você sempre brincou com as pessoas, Rafael. Jogou com corações e ainda ficou com esta estranha. Não é à toa que fracos como você nunca conseguem se manter firmes. A sala parecia apertar-se ao seu redor. Zoe não conseguia entender. O que Clarissa tinha a ver com isso? Ela olhou para o rosto de Rafael e percebeu que havia algo profundamente errado na dinâmica. Naquele momento, Clarissa avançou. Seu olhar penetrante se fixou em Zoe. Então você é a namorada que ele conseguiu pegar enquanto estava no caminho do casamento com o meu namorado. Seu namorado? Zoe quase gritou. A confusão era insuportável. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. Uma voz vinda da multidão interrompeu a tensão crescente. Todos que estavam aqui sabiam que Lucas e Rafael estavam disputando Clarissa. Mãe, o que isso significa para nós? Era Jorge, um amigo de infância de Rafael, que agora parecia indignado. Lucas avançou ainda mais. Vou te contar, Zoe. Esta família é cheia de segredos. E o que você não sabe é que você se tornou parte de um jogo que já foi jogado há muito tempo. Ele se virou para Rafael. Olhar uma mistura de traição e raiva. Afinal,
você se escondeu da verdade por tanto tempo, não é? O clima estava pesado. O murmúrio da multidão se intensificou, gente começando a sussurrar, cuspindo verdades e mentiras. Zoe sentiu o vidro se romper dentro dela. A dor instantânea era quase física. Em pouco tempo, ela não conseguia distinguir o que era real e o que não era. Todos estavam perdidos em um labirinto de segredos e promessas quebradas. Rafael, o que você não me contou? Zoe perguntou, a voz trêmula. Mas Rafael não respondeu. Sua expressão era de desespero absoluto. E o olhar significativo que trocou com Lucas deixou claro que algo terrível havia acontecido. Uma tempestade estava prestes a se formar no coração daquela sala, e Zoe, sem saber em quem confiar, percebeu que a realidade era muito mais complexa do que qualquer farsa inicial poderia mostrar. A tensão se tornou insuportável e o ambiente estava prestes a explodir. Clarissa, agora visivelmente envolvida na situação, começou a rir. Um riso que parecia mais um ataque. Você realmente achou que poderia ficar com ele enquanto eu estava fora? Rafael é meu. Você tem noção do que você fez? Peraí, o que está acontecendo? Zoe conseguiu balbuciar, sentindo um nó na garganta. Rafael a encarava e seu silêncio começou a pesar mais que 1000 palavras. E quando tudo parecia impossíveis de resolver, o pior aconteceu. Uma sirene soou do lado de fora, cortando o barulho da festa. As pessoas começaram a olhar para a porta e um grupo de policiais entrou, com expressões de seriedade que fizeram o estômago de Zoe se revirar. Senhor Hartwell, um dos policiais chamou, sua voz ecoando como um sinal de alerta. Não, não pode ser. Rafael murmurou, enquanto a cor de seu rosto desaparecia. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui para prender você por acusações de fraude e envolvimento em atividades ilícitas. Aparentemente, essa situação está além de uma simples encenação. As palavras do policial despencaram sobre Zoe como uma tempestade. Zoe mal conseguia respirar. Rafael a olhava com um misto de horror e desespero, enquanto Clarissa se afastava, um sorriso triunfante começando a brotar em seu rosto. A verdade por trás de tudo começou a se desenrolar lentamente, como um filme assustador, e Zoe ficou paralisada. A farsa tinha girado para algo muito mais sério, algo que ameaçava não apenas a vida de Rafael, mas a dela também. A multidão entrou em alvoroço. As vozes se misturavam em um rugido de indignação e curiosidade. Zoe precisava entender. Precisava saber o que mais ele escondia. E então, no meio daquela confusão, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Era sua mãe. Mãe? Zoe mal podia acreditar nos próprios olhos. Sua mãe parecia mais velha do que nunca, e seu olhar, normalmente reconfortante, agora estava cheio de preocupação e algo mais. Zoe, você não deveria estar aqui. Sua mãe falou a voz tremendo. Como você está aqui? O que você sabe sobre isso? Zoe questionou, o coração batendo rápido. Mas, antes que sua mãe pudesse responder, um grito ensurdecedor rasgou o ar. Uma mulher de vestido chamativo, que Zoe nunca vira antes, despontou entre as sombras. Safado! Ela gritou para Rafael, e Zoe percebeu que ele tremia. Você não deveria estar aqui! Você não pode fugir das suas responsabilidades! Rafael olhou para ela, e um terror genuíno iluminou seu rosto. Mãe, achávamos que você tinha desistido de tudo. O que você está fazendo aqui? Zoe não conseguia entender. Quem era essa mulher?
o que estava acontecendo de verdade. Rafael, o que você sabe sobre ela? Oh! Ela perguntou, a angústia crescendo. E então a mulher avançou, seu olhar fixo em Rafael como um predador que finalmente encontrou sua presa. Eu sou sua verdadeira mãe, Rafael, e há segredos que precisam ser revelados. O chão pareceu ruir sob os pés de Zoe. Rafael também parecia um fantasma. A sala estava em alvoroço e ela mal conseguia ouvir a respiração ao redor. Oi? O que você está dizendo? Zoe murmurou, o coração disparando. Tudo o que sabia estava virando pó. A mulher sorriu, um sorriso que misturava carinho e desprezo. E então falou de um jeito que fez o mundo de Zoe rodopiar. Rafael não é o que você imagina. Ele foi criado para ser a face de uma mentira. A verdade está mergulhada em uma teia de corrupção e mentiras, que vai muito além do que você pode imaginar. Rafael a encarava agora, a expressão em seu rosto misturando confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Você não sabe, seu imbecil. Entre muitas coisas, você não é apenas um Hartwell. Está tudo começando agora, Zoe. Você vai se surpreender ainda mais com o que está por vir. O choque que percorreu o corpo de Zoe foi imensurável. O que mais ela não sabia? A sala começou a girar ao seu redor. Era um caos. As palavras daquela mulher ecoaram em sua mente como trovão. E à medida que a verdade começava a se desvelar, Zoe se deu conta de que o jogo ainda não tinha terminado. As cartas estavam apenas sendo embaralhadas, e a próxima rodada prometia ser ainda mais explosiva. O que mais viria à tona? O que mais eles escondiam? A mulher diante de Zoe sorriu de forma enigmática, como se soubesse do que estaria por vir. Rafael não é o que você imagina. O segredo da nossa família é muito mais profundo. O silêncio na sala se tornou opressivo. Todos os olhares se voltaram para a mulher. Zoe sentiu seu estômago embrulhar. A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Segredos? Que segredos? Zoe perguntou, sua voz tremendo. Rafael a olhou, os olhos buscando por respostas. Mas a confusão em seu rosto não tranquilizava. Você não tem ideia do que está se metendo, Clarissa afirmou, com uma risada desdenhosa. Essa farsa não é apenas sobre você brincar de namorada. Se tudo isso vier à tona, as consequências serão catastróficas. A sala estava em um frenesi, com murmúrios e olhares curiosos se espalhando. Você está brincando com fogo. Uma voz masculina atravessou a multidão, mas Zoe já não conseguia separar os rostos na sala. Uma onda de desespero a atingiu. Zoe, você precisa ir. Rafael murmurou, a voz baixa como se quisesse proteger ela de algo. Mas a verdade estava se moldando na sua mente como uma visão horrenda. Antes que Zoe pudesse responder, a tensão disparou quando Clarissa gritou. Chega! Isso não é apenas um jogo. Mãe, você também vai contar a verdade para ela? Havia um peso nas palavras de Clarissa que fez o sangue de Zoe ferver. Que verdade? Ela exigiu, a raiva começando a se misturar com medo. As peças do quebra-cabeça estavam em movimento. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou da porta da frente, seguida de gritos estrondosos. A entrada foi invadida por homens em trajes escuros, armados, que pareciam ter saltado de um filme de ação. É uma prisão! Ninguém saia! Um deles gritou, a arma apontada para o ar. A sala virou um caos.
Zoe sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ela se virou para Rafael, que parecia tão perdido quanto ela. Os policiais começaram a fazer perguntas, e as vozes na sala se transformaram em um grito coletivo de confusão e medo. O ambiente, que antes era de glamour, agora era uma arena de pânico. Precisamos sair daqui, Rafael gritou, agarrando o pulso de Zoe. Você não pode se envolver mais. Mas antes que Zoe pudesse reagir, a mulher que se apresentou como a verdadeira mãe de Rafael deu um passo à frente. Ele não pode fugir do que fez. A verdade precisa vir à tona. Ela estava segurando um objeto chamativo que Zoe não conseguiu identificar, mas era evidente que aquilo tinha um peso simbólico. Você não sabe do que está falando. Rafael tentou intervir, seu rosto refletindo uma briga interna. A adrenalina estava em alta. O bombardeio de emoções era avassalador. Um dos homens armados puxou uma corrente de documentos da bolsa e bradou: Nós sabemos sobre a fraude e estamos aqui para prender todos os envolvidos. Você, Rafael, está envolvido em algo muito maior do que um simples jantar. Fraude? Jantar? A palavra ecoou na mente de Zoe. Tudo começava a se interligar de uma forma que deixava seu coração acelerado. O que mais estavam escondendo? Que tipo de crime Rafael realmente cometeu? A sensação de traição a atingiu em cheio, como um jato de água fria. A mulher continuou, mais audaciosa. Rafael, você sabe que você é responsável pela morte do seu pai. E isso tudo é apenas o começo das suas consequências. O chão sob os pés de Zoe pareceu se abrir. O quê? Halal? A revelação a atingiu como um raio. Uma onda de choque percorreu a sala, enquanto todos estavam em estado de confusão. O que quer que esses homens quisessem parecia mais profundo e mais sombrio do que qualquer drama familiar. Rafael ficou em silêncio e o que parecia ser apenas uma farsa se transformou em uma espiral de segredos tão profundos que ameaçava engolir a todos. Zoe, Ele começou, mas a mulher interrompeu, com um olhar intenso. Nada disso é o que você pensa. A verdade estava sendo revelada, mas a confusão estava longe de acabar. Zoe sentiu que o mundo estava se desintegrando ao seu redor. Ela não sabia em quem confiar. E enquanto a situação se desenrolava, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais ainda estava escondido nessa teia de mentiras? A resposta poderia mudar tudo. A mulher diante de Zoe sorriu de forma enigmática, como se soubesse do que estaria por vir. Rafael não é o que você imagina. O segredo da nossa família é muito mais profundo. O silêncio na sala se tornou opressivo. Todos os olhares se voltaram para a mulher. Zoe sentiu seu estômago embrulhar. A tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Segredos? Que segredos? Zoe perguntou, sua voz tremendo. Rafael olhou, os olhos buscando por respostas, mas a confusão em seu rosto não o tranquilizava. Você não tem ideia do que está se metendo, Clarissa afirmou, com uma risada desdenhosa. Essa farsa não é apenas sobre você brincar de namorada. Se tudo isso vier à tona, as consequências serão catastróficas. A sala estava em frenesi, com murmúrios e olhares curiosos se espalhando. Você está brincando com fogo. Uma voz masculina atravessou a multidão, mas Zoe já não conseguia separar os rostos na sala. Uma onda de desespero a atingiu. Zoe, você precisa ir, Rafael murmurou, a voz baixa, como se quisesse proteger ela de algo. Mas a verdade estava se moldando na sua mente como uma visão horrenda. Antes que Zoe pudesse responder, a tensão disparou quando Clarissa gritou. Chega! Isso não é apenas um jogo!
Mãe, você também vai contar a verdade para ela? Havia um peso nas palavras de Clarissa que fez o sangue de Zoe ferver. Que verdade? Ela exigiu, a raiva começando a se misturar com o medo. As peças do quebra-cabeça estavam em movimento. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora ecoou da porta da frente, seguida de gritos estrondosos. A entrada foi invadida por homens em trajes escuros, armados, que pareciam ter saltado de um filme de ação. É uma prisão! Ninguém saia! Um deles gritou, a arma apontada para o ar. A sala virou um caos. Zoe sentiu seu coração disparar. O que está acontecendo? Ela se virou para Rafael, que parecia tão perdido quanto ela. Os policiais começaram a fazer perguntas, e as vozes na sala se transformaram em um grito coletivo de confusão e medo. O ambiente, que antes era de glamour, agora era uma arena de pânico. Precisamos sair daqui, Rafael gritou, agarrando o pulso de Zoe. Você não pode se envolver mais. Mas antes que Zoe pudesse reagir, a mulher que se apresentou como a verdadeira mãe de Rafael deu um passo à frente. Ele não pode fugir do que fez. A verdade precisa vir à tona. Ela estava segurando um objeto chamativo que Zoe não conseguiu identificar, mas era evidente que aquilo tinha um peso simbólico. Você não sabe do que está falando. Rafael tentou intervir, seu rosto refletindo uma briga interna. A adrenalina estava em alta. O bombardeio de emoções era avassalador. Um dos homens armados puxou uma corrente de documentos da bolsa e bradou: Nós sabemos sobre a fraude e estamos aqui para prender todos os envolvidos. Você, Rafael, está envolvido em algo muito maior do que um simples jantar. Fraude? Jantar? A palavra ecoou na mente de Zoe. Tudo começava a se interligar de uma forma que deixava seu coração acelerado. O que mais estavam escondendo? Que tipo de crime Rafael realmente cometeu? A sensação de traição a atingiu em cheio, como um jato de água fria. A mulher continuou, mais audaciosa. Rafael, você sabe que você é responsável pela morte do seu pai. E isso tudo é apenas o começo das suas consequências. O chão sob os pés de Zoe pareceu se abrir. O quê? Halal? A revelação a atingiu como um raio. Uma onda de choque percorreu a sala, enquanto todos estavam em estado de confusão. O que quer que esses homens quisessem, parecia mais profundo e mais sombrio do que qualquer drama familiar. Rafael ficou em silêncio, e o que parecia ser apenas uma farsa se transformou em uma espiral de segredos tão profundos que ameaçava engolir a todos. Zoe, Ele começou, mas a mulher interrompeu, com um olhar intenso. Nada disso é o que você pensa. A verdade estava sendo revelada, mas a confusão estava longe de acabar. Zoe sentiu que o mundo estava se desintegrando ao seu redor. Ela não sabia em quem confiar. E enquanto a situação se desenrolava, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais ainda estava escondido nessa teia de mentiras? A resposta poderia mudar tudo. Do fundo da sala, um barulho intenso interrompeu a tensão crescente. A porta foi arrombada e um homem encapuçado avançou. Ele gritou algo que cortou o ar. É hora de acabar com essa farsa! O rosto de Rafael se contorceu em horror reconhecendo o intruso. Não! O que você está fazendo aqui? O homem riu, um riso distorcido que ecoou na sala. A verdade custa caro e eu estaria aqui para cobrar a dívida. O caos explodiu novamente. Zoe olhou para Rafael e suas almas se entrelaçaram em um instante. Mas o peso da escolha pesava. A máscara estava prestes a ser rasgada. Mas quem seria realmente o vilão nessa história?
O homem encapuçado avançou, a atmosfera pesada com a tensão. A sala estava em choque e Zoe sentiu seu coração disparar. Rafael apertou sua mão. O que você quer dizer com acabar com essa farsa? Os olhos dele estavam repletos de desespero. A figura ameaçadora levantou a mão, gesticulando com ferocidade. Você sabe muito bem do que estou falando. O homem gritou, a voz rouca. A verdade não pode mais ser escondida. Zoe não conseguia respirar. O que estava acontecendo? Os policiais olhavam com cautela, prontos para agir a qualquer momento. Rafael parecia estar lutando contra seus próprios demônios. Um pânico incontrolável tomando conta dele. Você não faz ideia de onde veio, não é? O homem virou-se para Zoe, seus olhos penetrantes fazendo-a tremer. Você acha que tudo isso é um jogo? Sua origem está enraizada nessa loucura? O mundo de Zoe desabou. A ideia de origem, de passado, tinha um peso profundo. O que quer dizer? Ela balbuciou, a voz trêmula. Rafael lançou um olhar de súplica. O homem riu, um som amargo. Zoe, você é muito mais do que uma simples cozinheira. Sua vida está interligada com os Hartwell de uma maneira que você nunca imaginou. Um silêncio ensurdecedor se instalou. Todos estavam em choque, esperando pelo que estava por vir. Rafael parecia estar em pedaços. As palavras do homem ecoavam na mente de Zoe, criando um burburinho incontrolável. Diga a verdade, ela exigiu, já vendo seu mundo desmoronando. Você é a filha perdida de Vitória, o homem proclamou. E a sala pareceu congelar. O olhar chocado de Vitória se intensificou. Uma frieza pulsando em sua expressão. Clarissa riu, uma risada venenosa. Ah, então é isso. A perdida retorna para roubar o que é meu. Zoe sentiu como se o chão tivesse desaparecido. A revelação a atingiu como uma onda. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, apontando para Vitória, que pareceu mais uma estranha do que nunca. Você está mentindo! Rafael agarrou a mão dela, os olhos cheios de confusão e dor. Zoe, isso não pode ser real, certo? O desespero na voz dele era palpável. A cada segundo que passava, a verdade parecia mais horrenda do que qualquer farsa. Isso é um golpe baixo! Gritou Vitória, avançando em direção ao homem. Durante todos esses anos, eu fiz de tudo para protegê-la. A verdade é que ela é a única que pode reivindicar a herança que você tentou esconder. O homem estava em pé firme, a audácia queimando em seu olhar. Ela é a verdadeira herdeira dos Hartwell. O tumulto que se seguiu foi ensurdecedor. Murmúrios e gritos emergiram da multidão. Outras vozes questionando o que estava acontecendo. Zoe olhou para Rafael, suas mãos tremendo. O que mais estava escondido? Zoe sentiu um nó na garganta, as palavras ecoando na sua mente. Ela era uma Hartwell. E enquanto os olhares se voltavam para ela, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Se você quer a herança, você vai ter que pagar um preço, o homem declarou. Um sorriso sombrio atravessando seus lábios. A tensão estava no ar. Olhares de interesse e dúvida se cruzaram. Rafael apertou a mão dela, um gesto de conforto, mas Zoe sabia que nada disso seria simples. Como ela poderia se unir a uma família cheia de mentiras? O que aconteceria com ela e com o que ela realmente queria? E naquele mesmo instante, o tempo pareceu parar. A única certeza é que deveriam descobrir que outras verdades escabrosas estavam por trás da fachada da família Hartwell. E Zoe estava determinada a descobrir.
O que mais essa reviravolta teria reservado para eles? Um silêncio opressivo tomou conta do salão. Os rostos estampados de espanto, confusão e, de algum modo, alívio. Zoe estava paralisada. Era muita informação, muito peso. A revelação soava como um trovão. Seu corpo tremeu e Rafael encarava a nova figura à sua frente, dividido entre a raiva e a incredulidade. "Você não pode estar falando sério!" gritou Rafael, olhando para o homem encapuzado. O pânico tomou conta de sua voz, ecoando na sala como se o próprio tempo tivesse cessado. Zoe sentiu um aperto no peito. Uma tempestade de emoções se formava dentro dela. Compreender que sua vida era uma mentira, que seu passado era entrelaçado a segredos obscuros, era demais. "Eu estou aqui para libertar você do peso dessa farsa", disse o homem, provocando um murmúrio coletivo na multidão. Zoe sentiu o olhar da mãe, ou seria a verdadeira mãe, sobre ela. Os olhos de Vitória brilhavam, um misto de pena e raiva. "Você fez o que tinha que fazer, Rafael. É hora de encarar as consequências. A verdade não pode mais ser escondida." A voz de Vitória tremia, mas havia uma força nela que não podia ser ignorada. Rafael finalmente exalou, a tensão em seu corpo começando a relaxar. "Eu sempre protegi você, mãe. Fui engrenagem de um plano que nunca perguntei se queria participar. Seu pai era um homem perigoso. Esconder você de todo esse horror fosse uma forma de te proteger, mas agora vejo que eu condenei a repetir os mesmos erros." As palavras de Vitória cortaram o ar como lâminas. Zoe observava, a dor dilacerante dentro dela agora sendo misturada a uma insuportável curiosidade. "Rafael, isso tudo é muito maior do que nós dois. Você precisa decidir de que lado está." A coragem crescia e sua voz soou firme. "Mas como? O que eu faço com tudo isso?" As mãos de Rafael tremeram, expressão perdida entre a dúvida e a certeza. "Você precisa se afastar desse mundo!" Zoe exclamou, cada palavra uma tentativa de clareza no caos. Ele olhou para ela, e dentro de sua confusão, ela viu um lampejo de esperança. Talvez seja a hora de finalmente derrubar essa fachada insustentável, dissera ele, como se uma nova determinação começasse a surgir. Finalmente, já era hora. E naquele momento, Clarissa quebrou o silêncio, passando-se para a frente e cruzando os braços. "O que você realmente esperava? Que nada disso voltasse para te assombrar? A verdade vem a público, Rafael. Este jogo não pode mais continuar." Sua voz era um veneno e o olhar vitorioso não deixava dúvidas de que estava pronta para a luta. Zoe se virou para Rafael, os olhos clamando por compreensão. "Você sabe o que precisa fazer. Não podemos deixar que eles decidam por nós." A atmosfera mudou. O que antes era uma sala cheia de incertezas, agora parecia um campo de batalha emocional. "Chega de esconder-se!" Zoe gritou, respirando fundo. "É hora de libertar todos nós." A multidão estava em choque, mas, pouco a pouco, eles começaram a murmurar. Havia um entendimento crescente, uma conexão entre todos ali presentes. Rafael olhou para o homem encapuzado. "Por que você fez isso?" "Porque você precisa encarar seus fantasmas", ele respondeu, e a frieza em sua voz trouxe um novo tipo de tensão. E ao fundo, um deles gritou: "Ele deve responder pelo que fez." A sala reverberou com gritos de acordos e desentendimentos. Uma onda de vozes se ergueu, formando uma corrente de justiça e libertação. A tensão se transformou em ação. Rafael, finalmente se erguendo como nunca antes, olhou para Zoe com admiração.
Vamos expor a verdade. Não vou recuar mais. Zoe sorriu, cheia de determinação. Juntos desvendaremos cada segredo. E não importa o que venha, estamos prontos para enfrentar isso. O ar estava carregado de expectativa, pulsava vitorioso. Os dois se voltaram para a multidão, esperando que suas palavras disparassem o efeito dominó. E assim, enquanto a sala começava a ressoar com vozes de apoio e protesto, Zoe percebeu que havia encontrado sua verdadeira força, e com ela, a coragem de ultrapassar os limites que a tinham aprisionado. As luzes começavam a se apagar, mas a chama da mudança estava acesa e pronta para queimar. Antes que as vozes se tornassem uma só, Zoe olhou para Rafael. Um sorriso esperançoso em seu rosto. Quem diria que tudo isso nos traria aqui? Ele murmurou, e ela sentiu que, não importando o que acontecesse, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. E com isso, a tumultuada jornada de segredos, traições e relacionamentos apenas começava. E aí, você ficou curioso sobre o que vai acontecer com os Hartwell? Então você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaçue o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de Comem.